Seja bem-vinda a mais essa aula do nosso módulo Gestão de Pessoas. Aqui nessa aula você vai aprender a como fazer uma boa limonada com os limões que você tem aí disponível. Brincadeiras à parte, nós vamos nessa aula te apresentar algumas estratégias e algumas reflexões sobre como lidar com alguns desafios que são muito comuns para as coordenações quando o assunto é a equipe, quando é assunto lidar com os profissionais. Eu vou exibir aqui o nosso material para a gente poder acompanhar juntos e você pode baixar ele aqui abaixo, logo abaixo dessa aula. Tá, beleza. Então, a gente nós sabemos que existem, né, alguns desafios comuns diante das minhas conversas, diante da minha própria experiência profissional. Eu sei que frequentemente as coordenadoras, né, enfrentam significativos desafios quando o assunto são as equipes, né? Por quê? Gerenciar as pessoas, liderar as pessoas, vai além das tarefas administrativas, vai para além das atividades burocráticas. E tem uma grande questão aí, que são as capacidades e as habilidades relacionais dos profissionais, o conhecimento técnico, a experiência, a competência profissional. Isso é muito amplo, é muito variável. Você, às vezes, tem profissionais muito experientes e um profissional que nunca trabalhou, que chegou agora. Você tem, às vezes, profissional que é super comprometido e outro que não, que acha que o serviço público, né, é mamata, é ficar de pernas para cima. Então, montar essa equipe, conduzir essa equipe de uma forma coesa, de uma forma efetiva, pode ser um desafio. Né? Então, a gente tem a questão da falta de experiência, da desmotivação, essa visão distorcida do serviço público, né? Que ela vai oferecer, o serviço público oferece estabilidade sem ter que compromisso, né? Muitas pessoas chegam a ser antiéticas mesmo. E aí a gente pensa que nem mesmo o concurso público é a garantia de qualidade, porque às vezes, né, eu já ouvi muitas coordenadoras dizerem que lidar com servidores efetivos é até mesmo mais desafiador do que lidar com servidores contratados, por causa dessa questão da estabilidade. Né? Então, eu não sei qual é o desafio que você enfrenta, não sei qual é a realidade hoje da sua equipe, mas eu acredito que aqui a gente está cobrindo aí uma ampla gama desses desafios. E a gente ainda tem a questão das indicações políticas, né? Que muitas vezes vai resultar em profissionais que são desqualificados ou que são inexperientes, ou a gente tem também no serviço público aquela coisa de, às vezes, servidores que são efetivos há muito tempo e vai acontecendo desvio de função, né? Vai colocando a pessoa ali em outros setores porque às vezes não está dando certo em outro lugar e isso às vezes acaba chegando para você. E aí, o que fazer diante disso, né? O que eu faço, Andréia, com essa minha equipe, com esses desafios aqui que eu estou enfrentando, com essas dificuldades em relação ao perfil das pessoas, ao jeito que as pessoas estão trabalhando no dia a dia, né? Aí a gente tem a questão da fofoca, às vezes, a questão de pessoas que são que não ajudam, né? Que não contribuem, que são inertes ali diante do serviço. Tem várias questões. E aí, o que vocês podem fazer diante disso? Primeira coisa, primeiro passo que eu vou propor para vocês aqui é vocês fazerem um inventário de desafios. Que é o que é isso? É reservar primeiro um tempo para você refletir, para você trazer para a consciência, né? Todos esses desafios, essas coisas que te incomodam no dia a dia. E você vai depois pegar papel e caneta e vai listar esses desafios. Ou você vai fazer isso no computador ou num bloco de notas no celular, não tem problema. A questão eu quero que você escreva. Porque o fato de você escrever, você já vai descarregar, né? Você já vai limpar um pouco a sua mente. Porque ficar preocupada, ficar incomodada com essas questões não é benéfico para você. E aí você vai pensar, inclusive, em cada pessoa da sua equipe. Né? Então, você tem lá a Joana na sua equipe. Ah, como que a Joana é? Qual o desafio que eu enfrento com ela? E você vai listando esses desafios um a um.
né, para que você possa ter realmente clareza e identificar todos eles. E depois disso, a gente vai pensar nas estratégias para lidar com cada um desses desafios que você enumerou. Mas antes disso, eu quero que você reflita entre algumas questões, né? Que existe o real e existe o ideal. Eu conheço uma pessoa que fala que o ideal está no campo das ideias. Então, é muito desafiador a gente tornar o ideal real, realmente, né? Mas há também aquela questão da utopia, né? Que a utopia avança 10 passos para que a gente avance mais 10 passos. E aí ela corre e a gente corre mais, né? Então, claro que a gente tem que ter em mente o que é ideal para o SUAS, o que é necessário, mas também o que é a realidade que a gente tem. Por isso que aqui, na nossa formação, eu trago sempre exemplos práticos, coisas concretas que vai te ajudar aí com a sua realidade que você tem no seu dia a dia. E isso é algo que gera muita frustração, porque a gente sabe, às vezes a gente conhece as normativas, aqui vocês estão adquirindo um vasto conhecimento de saber o que é o correto, né? O que seria o ideal, e ver isso não se aplicando, né? Isso não acontecendo na prática, isso pode gerar muita frustração. Então, você tem que saber também gerenciar esses sentimentos internos, gerenciar esses sentimentos com a equipe, né, para que possa aí evitar outros problemas. E claro, gente, aquilo que está preconizado, aquilo que está na lei, aquilo que está nas normativas, vocês devem sempre trabalhar para que aquilo se torne realidade, né? Na militância mesmo pelo SUAS, nos conselhos, na gestão, por isso que o conhecimento vai ser importante para vocês, mas só trazer também essa calma, assim, de que a gente está no processo, a gente está caminhando, né? Que nem tudo é sua responsabilidade, nem tudo vai depender de você. Então, tem certas coisas no serviço público que a gente, né, vai ter que lidar mesmo e gerenciar esses desafios, porque o ideal seria que não existisse, que a gente não tivesse esses problemas, que fosse todo mundo comprometido, legal, efetivo, todo mundo satisfeito, ganhando bem, mas essa não é a nossa realidade ainda. Então, como que a gente vai lidar com ela? O que você, enquanto gestora das pessoas, enquanto líder, enquanto coordenadora dessa unidade, pode fazer? Uma das coisas, né, que você pode fazer, que vai ficar aí como dever de casa, né, desta aula, é fazer uma análise dos perfis e das habilidades. Conhecer a sua equipe, né? Você conhece a equipe, você sabe onde cada membro da equipe já trabalhou, qual que é a experiência que cada membro da sua equipe tem. Né? Então, você pode fazer esse levantamento conversando individualmente, ou fazendo uma roda de conversa mesmo para vocês falarem das experiências de vocês. Ou você também pode usar as ferramentas, os inventários de habilidades, pedir para eles escreverem sobre eles mesmos, para que você possa conhecer melhor. E você pode também usar as ferramentas lá dos módulos iniciais, né? As ferramentas que eu expliquei para você sobre os perfis comportamentais, sobre a mandala. Então, vocês podem fazer todos os instrumentais que eu forneci para vocês para análise pessoal suas, vocês também podem aplicar com a equipe de vocês para que vocês possam conhecê-los. E também, depois disso, né, ou paralelo a isso, vocês vão fazer uma análise, uma leitura, um estudo da cartilha de orientação dos serviços nas partes, né? Pode ler a cartilha toda se quiser, mas se quiser focar nessa parte onde fala, todas as cartilhas têm falando sobre o perfil e as habilidades necessárias das equipes de referência. E você também pode dar uma lida nas resoluções que tratam, né, das equipes de referência. Se você é coordenadora do CREAS, tem uma nota técnica do Estado de Minas Gerais que fala do advogado, né, no CREAS. Então, você vai ler esses materiais que fala aí das competências, das habilidades, dos perfis, das atribuições dos profissionais, e você vai listar isso para a sua unidade, para o seu perfil. Então, se você é coordenadora de CRAS, você vai olhar o que fala sobre os serviços do CRAS, né, sobre as atribuições, os perfis para a equipe do CRAS, dos serviços que é ofertados nele, e assim sucessivamente. CREAS, POP, Abrigo, as outras instituições
que você recomenda. Caso você seja coordenadora de unidades como cadastro único, como benefício eventual, outras unidades que não têm a cartilha de orientação, você pode dar uma lida assim nessas cartilhas e ver o que serve para você e você também fazer esse próprio mapeamento diante das tarefas que precisam ser executadas, das ações, do trabalho que vai ser realizado, quais que são as habilidades, as competências que devem ser ali necessárias para aquele profissional. E aí, você vai fazer primeiro um estudo preliminar sozinha, né, para que você tenha embasamento, para que você adquira esse conhecimento, e posteriormente você vai realizar esse estudo com a equipe, você vai propor com a equipe, fazer essa leitura e propor em seguida com a equipe essa autoavaliação. Como que você se avalia diante disso que você está lendo, das habilidades que são necessárias, o que a gente pode melhorar, como que a gente pode fazer isso? Então, a partir da leitura, né, ali os profissionais vão ser convidados a esse autoexame, a essa autoavaliação também, e isso já é muito propositivo. E você pode também promover, se você quiser, um feedback 360, que é uma técnica onde todos avaliam todos, né? Que pode ser verbalmente, que pode ser por escrito mesmo, né? Que você entrega uma folha ali com para cada um, né? Para cada pessoa, e aí eles vão preenchendo, vão anotando o que eles identificam de pontos fortes e pontos de melhoria de cada colega, e depois dá esse feedback, né, para o colega, de modo que todo mundo receba, inclusive você, né? Você avalia todo mundo avalia você, e assim sucessivamente com todos os membros, né? Todos se avaliam e são avaliados. E aí, tem um conhecimento também que é muito importante, que é bem interessante, que é o gráfico de flow. O que é isso, né? Tem um psicólogo húngaro, húngaro-americano, se não me engano, Mahaly, não sei pronunciar muito bem o nome dele, mas ele fez um vasto estudo em relação à felicidade, ao bem-estar, né? Ao sentimento de propósito mesmo de vida, da pessoa se sentir contente, né? E feliz e realizada, o sentimento de realização. E aí ele chegou no conhecimento desse estado de flow, né? Ele pesquisou diversos profissionais, artistas, músicos, esportistas, pessoas que tinham uma alta performance, e para entender o que fazia aquela pessoa se sentir tão realizada. E aí ele chegou nesse conhecimento sobre o estado de flow, que é quando a gente está tão concentrado, a gente está tão alinhado e satisfeito com o que a gente está fazendo, como eu, por exemplo, estou aqui agora gravando este curso, que as horas passam sem que a gente percebe, sabe? A gente consegue vivenciar o tempo até de uma forma diferente, a gente não sente sede, não sente fome, sabe? Aquele momento que você está ali completamente focado, mais animado, feliz, satisfeito. Isso é o estado de flow. E para que a gente consiga alcançar esse estado de flow, os desafios que a gente enfrenta devem estar alinhados com as habilidades. Por quê? Né? Se a gente tem um desafio muito alto e uma habilidade muito baixa, isso vai gerar apatia, procrastinação, né? A gente vai ficar com muita dificuldade. A gente também vai gerar ansiedade, né? Preocupação, ao mesmo tempo que, se eu tenho muitas habilidades e pouco desafio, né? E poucas oportunidades ali para colocar as minhas habilidades em práticas, desafios nesse sentido, né? Do que eu tenho para fazer, isso também vai ser ruim. Então, automaticamente, quando as habilidades e os desafios vão crescendo de forma coerente, a gente consegue alcançar aí esse estado de flow. Eu te convido a ficar um pouco mais curiosa sobre isso e aprofundar a sua pesquisa nesse tema, dar um Google, dar um YouTube sobre essa temática, para você compreender o quão isso é interessante, o quão você pode trazer isso para você e observar isso na sua equipe. Por quê? Quais são, quando a gente coloca aqui nos desafios, quais são as tarefas, o que é necessário que esse profissional faça? E quais que são as habilidades, as competências que ele tem?
alinhado? Inclusive, perguntar isso para eles, saber como que eles se sentem diante disso, e identificar o que é possível ajustar, se é possível diminuir esses desafios, fazer trocas em relação às atribuições, às tarefas, aos serviços que essa pessoa executa, ou ampliar também as habilidades para que fique mais fácil. Então, ter esse conhecimento vai ajudar vocês aí no gerenciamento das pessoas que vocês coordenam, que vocês lideram. E aí, por fim, aqui as estratégias que eu trago para vocês. Quando a gente lida com pessoas, a gente está tendo desafios, né? E aí a gente às vezes vai ter aí a questão de pessoas que não escrevem talvez bem os relatórios, que escrevem com erro de português, ou que não sabe talvez fazer uma dinâmica de grupo, que está com dificuldade de conversar com os usuários, enfim, existem vários, mas independente dos desafios, essas 4 estratégias elas podem ser úteis para todos, né? Suporte. Então, você pode propor esse suporte por meio de reunião de estudo, por meio de sugestão de leitura, você fornecer uma sugestão de leitura para aquela pessoa, reuniões para escuta e orientação, chamar essa pessoa para uma conversa, né? Para um feedback ali corretivo ou para uma escuta mesmo. Olha, como que eu estou percebendo que você está com alguma dificuldade, você quer me falar, está acontecendo alguma coisa, como que eu posso te auxiliar? Dar esse suporte, estar junto ali mesmo. Delegar com assertividade. Se você precisa pedir algo, se você vai passar algo, então você tem que fazer isso de forma assertiva, né? Relembre aí as estratégias lá da aula de comunicação. Delegue por escrito se for preciso. Certifique-se, né, de que a pessoa realmente entendeu aquilo que está sendo pedido. Por quê? Às vezes a pessoa não compreendeu, por isso que ela não consegue fazer. Então, todo aquele mapeamento anterior vai ser necessário para isso também, para você saber qual a melhor forma de comunicar com cada uma dessas pessoas que você coordena. Acompanhar, né? Se você então delegou, supervisione, reconheça quando tiver acertos, faça também essas reuniões de acompanhamento diante daquilo que foi pedido. Olha, você ficou, né, com o encaminhamento da fulana de tal, daquela pessoa tal. Como que tá? Sabe, não é deixar assim, não me dá retorno, não me conta se fez a visita, se não fez, eu não sei o que está acontecendo. Sabe, então pergunta, acompanha, né? Lembra lá das atribuições da coordenação que a gente viu na aula, né? Que esse acompanhamento, essa supervisão é também trabalho da coordenação. Então você pode fazer isso. E empodere sempre que possível, né? Elogie, dê credibilidade, dê abertura para as ideias dessas pessoas, incentive para que a pessoa possa de verdade, né, ali se envolver. E uma estratégia extra aqui, né? Você precisa ali incorporar os princípios da liderança para você guiar a sua equipe aí e construir a cultura organizacional, que é inclusive uma das próximas aulas deste módulo, que é dizer sobre como as coisas funcionam, porque a sua postura vai influenciar diretamente nisso. Então, ainda que aquele profissional talvez não seja tão comprometido, não esteja tão legal, se você inspirar, incentivar, né, talvez você vai ter aí as mudanças necessárias. E aí você vai, ao longo de todo esse caminho, você vai fazendo, né, essa questão dos inventários, né, do inventário de desafios, refletindo, percebendo, sentindo, examinando as questões que você está enfrentando, faz essa relação por escrito, atualiza essa escrita, né, esse inventário, e depois defina uma estratégia de enfrentamento e superação para cada um dos desafios. E se você se sentir à vontade, pode, inclusive, elencar esses desafios aqui, ou aqui nos comentários, ou nos nossos canais oficiais de comunicação, para que eu possa te auxiliar e ampliar aí o seu repertório de possibilidades, ampliar aí as suas estratégias para solucionar as suas questões. Mas, diante disso que a gente trouxe, você vai olhar essa relação escrita dos desafios e perceber quais dessas 4 estratégias aqui que eu posso aplicar, ou talvez alguma outra estratégia que eu não mencionei aqui, mas que você possa ter ideia, que possa ter te inspirado
a resolver esses desafios. Por que, gente, que eu trago isso? Porque ficar apenas no, sabe, pensando, só lamuriando, só reclamando, não vai resolver. A gente precisa ir para ação concreta. Então, o que você pode fazer de atitude, de ação concreta para enfrentar esses desafios? Primeiro, você precisa tomar consciência, você precisa ter realmente conhecimento e, por isso, até colocar no papel, inclusive para você tomar uma distância, para você ver de fora, porque se aquilo fica só ali na sua cabeça, se você fica só alimentando aquele discurso, aquilo às vezes pode estar se tornando um problema maior do que realmente ele é. Então, quando você vê por escrito, depois você toma um tempo, volta de novo e faz uma leitura, vê se aquilo realmente é um problema, se aquilo tem realmente a proporção que você está dando e depois, posteriormente, veja quais são as estratégias que você pode adotar para cada uma delas. Eu estou aqui à disposição para ajudar você a lapidar os diamantes que estão aí sobre a sua gerência para fazer um SUAS cada vez mais de qualidade e de sucesso. Te vejo na próxima aula. Até lá!